A equipe do Sport conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, venceu o Campeonato Pernambucano e vamos falar um pouquinho agora sobre a equipe do Sport, o que foi a equipe nessa temporada. Na tela aqui para vocês, a estatística da equipe do Sport nesse ano de 2024. O time em 65 jogos venceu 35, mais da metade, empatou 15 e perdeu 15. Então, belo aproveitamento aí da equipe do Sport. 35 vezes 3 mais 15. O Sport fez no total 120 pontos, somando todas as competições. E 65 vezes 3, no total são 195. 120 dividido por 195, o Sport teve 61,5% de aproveitamento nessa temporada. É um grande aproveitamento, né? E principalmente porque trouxe bons frutos para a equipe do Sport. Um acesso para a Série A, um título estadual. Então vamos falar um pouquinho sobre o que foi cada uma dessas competições, trazendo a principal delas, na minha opinião, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, que sempre é algo que muda o patamar de uma equipe, né? Faz com que você arrecade muito mais em uma temporada, né? Faz com que você tenha jogos muito mais importantes, aumente a sua atratividade e, claro, que sempre coloca você em um patamar superior no futebol. Mas que esse acesso ele foi conquistado a duras penas pela equipe do Sport. Chegou ali na última rodada não dependendo só de si. O Sport na última rodada dependia de algumas outras equipes acabarem tropeçando. E aconteceu de Novo Horizontino e Ceará tropeçarem. Claro que o Ceará se aproveitou também que o Novo Horizontino perdeu o seu jogo e com o empate o Ceará subiu também, mas que o tropeço de apenas um deles e a vitória do próprio Sport, o Sport conquistaria esse acesso e conquistou. O Sport foi um time que durante boa parte da temporada esteve brigando ali pela primeira colocação, inclusive, mas que foi um time que oscilou muito ao longo da temporada, tanto que saiu do G4 nas últimas rodadas. Na reta final, o time do Ceará, do Sport, o time do Ceará tinha ultrapassado a equipe do Sport, então não dependia só de si nas últimas rodadas, o time do Sport. Mas assim, foi um time que também teve alguns problemas aí de logística no campeonato, ficou devendo jogos, em alguns momentos tinha 2 jogos a menos do que todos os seus concorrentes, e mesmo quando o time se afastou bastante do G4, eu continuava insistindo. Gente, o Sport está longe do G4, mas tem 2 jogos a menos, contra 2 times da parte de baixo da tabela. Então são jogos em que o Sport pode sonhar em vencer para entrar de volta no G4. Esses 2 jogos, geralmente o Sport ficava a 4, 5 pontos do G4. E aí eu dizia, esses 2 jogos atrasados, se o Sport vencer, tá dentro do G4, gente. Então, teve sempre esse detalhe. Mesmo que quando se afastava muito do G4, o time do Sport nunca teve a uma distância que parecia inalcançável. Então sempre era aquele negócio, né? O Sport estava sempre ali, perto da briga. Mesmo quando se afastava é porque estava devendo partidas, estava com jogos a menos. Algo que eu falava muito do Internacional também na Série A. Estava com vários jogos a menos do que seus adversários e quando pagou essas partidas, foi lá para cima, né? Então o Sport teve uma lembrança nesse sentido aí em relação a jogos que estava devendo no campeonato. Ao final do ano termina aí com esse grande acesso, né? Até também o time do Sport foi um pouco prejudicado porque perdeu a possibilidade de jogar na Ilha do Retiro durante bom tempo do campeonato, teve que jogar na Arena Pernambuco, e apesar de jogar ali como mandante, não é a sua casa, né? Então teve esses problemas também aí a equipe do Sport, mas que conseguiu contornar e agora curtir a Série A do Campeonato Brasileiro.
né? Fazer uma reformulação ali, manter uma certa base, mas se reforçar para poder buscar permanecer ali na Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente viu, a gente sabe, eu sempre falo, saindo de uma B para A, você precisa reformular, você precisa reforçar. Se mantiver o mesmo time e trouxer poucos reforços, cai, meu irmão. A Série A é mais complicada, a Série A é bem mais difícil, então precisa de reforços aí, claro, para se manter, mas o principal objetivo desse ano foi alcançado. Agora é retraçar as metas e seus objetivos para 2025, a equipe do Sport. Pulando aqui para as competições, outras competições, né? O Campeonato Pernambucano, o Sport conquistou o título e acho que foi uma equipe quase, entre aspas, incontestável aqui na competição, já que foi o primeiro colocado do campeonato. Teve ali, se não me engano, uma derrota pesada para o Retrô, né? Perdeu também um clássico ali para o Náutico, mas que foi o primeiro colocado aí do campeonato e passa aí para a segunda fase. Segunda fase não, praticamente já uma terceira fase, né? Já que a segunda fase foi uma repescagem entre o terceiro, quarto, quinto e sexto colocado. Passam Santa Cruz e Náutico. E aí, contra o Santa Cruz, o Sport passa nos pênaltis, né? Então teve aí problemas a equipe do Sport para eliminar o Santa Cruz. Já lá na final, a equipe do Sport vence nos aflitos por 2-0 e o jogo de volta na Arena Pernambuco, o Sport conquista o título. Então tem mais uma taça na galeria de troféus. Mas aquele negócio também, se eu falei que o maior objetivo foi conquistado, que foi o acesso à Série A, um título ele sempre é muito bem-vindo também, porque às vezes você conquista um acesso, fica ali na história, mas você tem uma participação, por exemplo, numa Série A, aí você sobe, aí joga um pouco, cai, né? E o que fica na história, na galeria, realmente é o título, é a taça, o troféu. Então o Campeonato Pernambucano, ele foi importante também, esse título aí para a história do esporte, tá? É claro que pensando, por exemplo, em uma participação na Série A, você ganha mais dinheiro, então em tese você reforça mais o seu elenco, o seu grupo, então você tem mais força para disputar títulos de campeonato estadual, de Copa do Nordeste, então jogar a Série A também é importante para isso, certo? Mas o título é algo que vai ficar para sempre na galeria do clube, na história do clube, então conquistar o título também é muito importante, né? Fica aí marcado na história do esporte. Então, mais um objetivo conquistado também na temporada. Já a Copa do Nordeste foi um pouco melancólica, porque o Sport ele foi a equipe que acho que liderou esse grupo A, e que foi um grupo A bem embolado. Quando a gente fala de Copa do Nordeste, a gente lembra que o grupo A ele teve uma média de pontuação muito mais alta do que o grupo B. O lanterna do grupo A seria o vice-líder do grupo B, né? Embora o Bahia, líder do grupo B, tenha mais pontos do que a equipe do Sport, né? Então o Bahia fez uma grande primeira fase, mas o Sport teve aí essa grande campanha e passou aí de maneira incontestável, né? O time do Sport. Passou também do time do Ceará, um duelo muito forte de dois times ali da segunda divisão, dois times que conquistaram o acesso, então mostra aí que o embate foi forte entre eles. E perde aí para a equipe do Fortaleza na semifinal. Fortaleza que viria a ser campeão da competição, mas que acabou perdendo aí por 4-1, se não me engano tomou 4-0 ainda no primeiro tempo a equipe do Sport e se despediu praticamente ali, né? Quando o Fortaleza é cirúrgico ali, é difícil você falar cirúrgico quando o time faz 4 gols em um tempo, mas então o time do Fortaleza foi letal, né? Foi fatal. Atropelou realmente e claro que o time do Fortaleza mereceu, né, essa classificação.
Moisés 3 vezes e Hércules marca no primeiro tempo, Gustavo Coutinho diminui no segundo. Então foi isso, né? Diminui lá no final, já praticamente. Mas então o Fortaleza encaminhou essa classificação na semifinal. E aí ficou pelo caminho a equipe do Sport, né? Mas, enfim, acho que foi uma despedida até melancólica pelo que o time apresentou ao longo da competição, né? O que o time tinha demonstrado ao longo da competição. Pegou o Fortaleza que demonstrou ali certa insegurança, né? O time tinha feito uma primeira fase ruim, mas que essa vitória de 5-0 do Fortaleza contra o Altos deu uma crescida de confiança muito grande na equipe do Fortaleza. E aí, mais ainda, vencendo aí a equipe do Sport e viria a conquistar o título, o Lion, né? Mas, enfim, se despediu até de maneira melancólica ali da Copa do Nordeste. Já na Copa do Brasil, o time passou de fase tranquilo contra o Trem. E aí eu esqueço qual é o estado do time, do Trem, né? Aí o Sport, mais à frente, passa pelo Muricy. Muricy que tinha vencido o Confiança, né? Na primeira fase, e aí o Sport vence aí 5-4 nos pênaltis, né? Teve dificuldade para derrotar o Muricy, a equipe do Sport. Já na terceira fase, pega a equipe do Atlético Mineiro e foi um duelo em que o Sport, por sair com um 2-0 apenas no jogo de ida, foi um bom resultado, né? Foi um bom resultado aqui, porque o Atlético apertou muito, massacrou o Sport. Poderia ter sido muito pior essa derrota. E o time foi para o jogo de volta vivo no duelo. Tanto que faz o 1-0 e o Sport apertou muito. Esse jogo eu lembro que eu só assisti o primeiro tempo, porque o segundo tempo eu tava jogando, né? Eu fui jogar, tinha jogo do meu time. E aí eu não pude assistir o segundo tempo, mas o time do Sport deu uma boa apresentação nesse segundo jogo, né? Mas mesmo assim se despediu aí da Copa do Brasil na terceira fase contra o Atlético Mineiro, que viria a chegar na final, né? Então, não foi uma grande campanha, mas teve ali o azar de pegar uma equipe lá de topo, né? Que é o Atlético Mineiro. Então, acabou ficando aí pelo caminho. Mas, no geral, gente, acho que o time do Sport fez uma bela temporada. O acesso coroa isso tudo. Se o time não conquista o acesso, por um acaso, acabaria que essa temporada não seria boa, né? Mas o acesso, ele muda tudo. O acesso muda tudo, né? Então foi uma grande temporada da equipe do Sport, né? Vai jogar agora uma Série A, vai ter enfrentamentos bem mais fortes agora, principalmente aí pensando em Copa do Nordeste. Tem aí, claro, o amplo favoritismo para o estadual do próximo ano, né? Mas que precisa também aí buscar uma reformulação. Talvez até estadual e Copa do Nordeste sirvam para o Sport fazer esse termômetro, né? Testar a sua equipe, ver como é que o time tá, né? Para iniciar aí as preparações aí para a Série A. Mas que foi um grande ano para o time do Sport, e 2025 tem tudo para ser um ano melhor ainda, né? Um ano com um time mais forte ainda da equipe do Sport.